Amar os pobres, amar todo tipo de pobre, aquele pobre espiritual também. O que seria essa pobreza espiritual? Existe, de fato, o pobre, pobre mesmo, ali, né? O pobre material, aquele que tem fome, que tem sede, que está nu. Existe o pobre espiritual, aquele que tem sede de Deus. Na verdade, todos nós temos esta sede de Deus. E Deus, Ele quer saciar a nossa sede. A gente fala muito dentro da comunidade do encontro, né? Este encontro que sacia todas as sedes, né? A sede do jovem, a sede nossa, né? Que não estamos, graças a Deus, numa situação de pobreza material, mas que muitas vezes estamos numa vida vazia, estamos numa vida sem sentido, e que ao encontrar, ao amar ali gratuitamente, como Deus nos ama, nós fazemos uma experiência autêntica com o amor de Deus, e isso transforma o nosso coração. Então, a gente fala muito assim, que quando nós tocamos no abandonado, o ressuscitado toca na nossa alma. Então, a nossa alma vai sendo ressuscitada por Cristo a partir do momento em que nós amamos como Ele nos ama. Então, a gente vai entendendo ali que nós também somos necessitados de Deus. Talvez nós não somos necessitados do pão material, né? Tudo bem, circunstancialmente não estamos precisando agora, mas aquele encontro, ele transforma a nossa alma, e a gente vai partilhar muito hoje sobre isso, porque para nós, igreja, não é simplesmente o Dia dos Pobres, né? Sim. Uma ação social, mas é um encontro com Jesus que já está lá. Ele Sim. se antecipa, né? Muito bonito. Esse ser pobre, diante daquilo que a gente vai conversando também, diante dessa pobreza espiritual, vai muito além de ter ou não dinheiro no bolso. Na verdade, todos nós somos pobres, todos nós precisamos de Deus, da graça de Deus, como também tem ricos, pessoas que possuem muitos bens e são pobres, né, Giovana? Como é que se dá isso? Eu diria assim que eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, né, que ela diz que a maior pobreza é o desamor. Então, existem muitos ricos, né? Tem um livro, A Pobreza, que eu gosto muito, que o Raniero Cantalamessa, ele cita, né, que um homem muito rico teve uma experiência forte com Deus, de conversão, e ele queria doar todos os seus bens para servir aos pobres, e ele foi pedir um conselho naquele tempo, Frei Raniero Cantalamessa. E o Frei disse, tá bom, eu vou rezar. E ele rezou e depois foi se encontrar novamente, né, com esse senhor que também tinha rezado, e o Frei disse, Deus pediu que você abrisse mais empresas, porque o seu chamado a viver a pobreza é também ajudando os pobres, né? Então, a pobreza, na verdade, para nós, comunidade Shalom, é viver esse abandono nas mãos de Deus. Então, é independente da minha posição material, social, né? Eu sou chamado a ser pobre com o Cristo pobre, né? Então, assim... Não, foi muito interessante você falar isso, Giovana, que a gente vê também na vida dos empresários, em muitos que crescem, que são prósperos, o quanto em várias etapas da vida deles tiveram que correr o risco de perder tudo. E isso manifesta atos de pobreza muito grande e abandono. Eu estou correndo o risco de perder tudo hoje, né? E a gente vai mostrando como a gente não é tão diferente, né? E Deus vai encontrando de alguma uma forma de consolar, nos socorrer na nossa pobreza, onde quer que nós estejamos. E a confiança faz toda a diferença, né? Queria só partilhar um pouco desse livro que a Giovana falou. É um livro muito caro para a gente também, do Frei Raniero, do cardeal Raniero Cantalamessa hoje. E que ele fala assim, trazendo aquela imagem lá da passagem do rico Epulão e do pobre Lázaro. Ele fala que a necessidade mais urgente deste século, isso foi escrito em 98, né? Então ele fala deste milênio que se avizinha, é a gente reduzir o abismo entre os ricos e os pobres. E ele usava aquela imagem que lá na parábola, quando o rico morre, ele vai para o inferno, né? E o pobre vai lá para junto de Abraão, vai para o céu, e fala que ali tem um abismo que é intransponível, que ele fica pedindo, pai Abraão, pede ao menos que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e toque na minha língua para aliviar, porque eu estou sofrendo muito. E Abraão fala, meu filho, é intransponível, não pode ninguém passar daí para cá, nem daqui para aí. Mas, e o Frei falava, né? E o carisma nos ensina isso também, o Espírito Santo nos ensina que este abismo que lá será intransponível, hoje
é transponível. Hoje nós podemos reduzir este abismo que separa, né? Que separa as pessoas, que nos impede de amar. Então, até o Papa ele fala um pouco disso. Como foi que você desenvolveu essa compaixão pelos pobres? Entrando em contato com a pobreza, estando junto com eles. Então, quando você vê a pessoa ali passando por aquilo, é o seu irmão, né? É o seu irmão, você quer fazer alguma coisa.